pessoal, estamos começando mais um Steel Podcast. Antes de mais nada, gostaria de pedir para você que está nos assistindo para que se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações, desse o seu like e compartilhasse para o máximo de pessoas possível. Hoje estamos aqui com uma figura ilustre, um professor, uma autoridade no assunto de refratários, uma pessoa que eu tenho um carisma enorme, foi meu professor, é uma pessoa referência na área de refratários no Brasil e no mundo, né? Vou ler o currículo dele aqui primeiro. Então, ele é formado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais, Master of Science em Engenharia Cerâmica na Universidade de Missouri, em Rolla, nos Estados Unidos, e doutorado em Engenharia de Minas e Metalurgia na Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalhou na Magnesita, iniciou sua carreira como pesquisador, ocupando a posição de chefe do grupo de desenvolvimento, passando a posição de chefe do grupo de pesquisa e desenvolvimento, e exerceu o cargo de gerente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, na Magnesita. Gerente de projetos especiais, quando se aposentou, em 2008, fundou a Yamagata. Yamagata, não é isso? Yamagata Consultoria. Exatamente. Então, agora muitas pessoas já sabem de que eu estou falando aqui já. Em 2014, fundou a Refralab, um laboratório independente especializado em pesquisa e em realizações de testes na área de minerais e materiais industriais, na qual também é diretor executivo. Foi diretor da Associação Nacional dos Centros de Pesquisa Industriais, a ANPEI, entre 1994 e 97 e membro da Comissão de Tecnologia da Sociedade Mineira de Engenheiros e vice-diretor da Comissão Técnica de Não Metálicos da ABM. Foi professor da cadeira de refratários da Escola de Engenharia da UFMG e é professor da Pontífica Universidade Católica, a PUC, de Minas Gerais, do curso de especialização de refratários desde 2019. É coordenador do curso de refratário de siderurgia da ABM, ministrado anualmente desde 2021. Apresentou mais de 80 trabalhos técnicos em diversos eventos nacionais e internacionais, foi medalha de ouro na graduação, recebeu o prêmio de aluno destaque do mestrado nos Estados Unidos, conquistou o primeiro lugar no exame de qualificação para doutorado e recebeu outros vários prêmios nacionais e internacionais por suas contribuições técnicas. Foi laureado pela ABM como prêmio medalha Vicente Chiaverini em julho de 2022, em reconhecimento à sua expressiva atuação na área de processos metalúrgicos, de suas relevantes contribuições à ABM. Estamos falando do professor, doutor, PhD, Alamar Duarte. Um prazer receber você aqui. O próprio currículo fala por você, né? Sei que as histórias são longas, sei que a sua carreira é maravilhosa, carreira internacional, mas é um prazer receber uma figura ilustre como você aqui. Para mim é uma responsabilidade muito grande, porque você sempre foi, para mim, uma referência, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Então, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado por estar aqui para a gente bater um papo. Seja bem-vindo. Obrigado, Jove. É um prazer estar aqui, né, com você. A gente tem uma relação tão antiga, profissional, né? Sim. Então, é realmente um prazer muito grande estar aqui. E a gente fica à disposição aí para aquilo que você quiser que eu comente aí da minha vida. Aí. O seu próprio currículo já fala por você, mas como a gente sempre começa aqui, Alamar, a gente começa falando da história, né? De como é que foi essa história, como é que foi essa ideia de querer se ingressar na engenharia metalúrgica, o porquê que foi o interesse em ingressar nessa área, e depois como é que da engenharia metalúrgica você já foi para a área de refratários e aí se tornou mestre, doutor, viajou o mundo inteiro, fez pesquisa no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos.
A gente quer saber como é que foi essa história. Eu sei que não dá para contar uma história de uma vida toda em 1 hora, em 40 minutos, mas resumidamente, como é que foi isso? Conta para nós, para os nossos telespectadores aí, como é que foi, como é que começou tudo isso? Que bom. Na realidade, é um caminho assim muito até interessante, diversificado em termos de o que eu pensava da vida, né? Uhum. Pra você ter ideia, no início eu queria ser padre. Então, verdade? Sério, com 10 anos de idade, me ingressei no seminário lá em Guaxupé e fiquei até aos 15 anos. E, inclusive, esse seminário, por exemplo, teve pessoas ilustres que passaram lá. O Roberto Campos, que foi ministro da Economia, inclusive estudou lá no seminário. Desculpa te cortar, é da congregação salesiana? É do Colégio Dom Bosco, não? Falar a verdade, eu não me lembro. Uhum. Mas eu acho que é salesiano, sim. Sim. E, bom, eu era 10 anos de idade, você imagina você se ingressar no seminário e acreditando que queria ser padre, né? Sim. E aí, quando realmente decidi sair do seminário, eu entrando aí que era o científico na época, né? Você tinha as escolhas, você queria ir para na área de exatas, área de biológica ou área de humanas, Uhum. E acabei indo para a área biológica, né? Não sabia o que eu queria. E fui me preparando até o 3º ano como se fosse estudar medicina. Mas eu adorava física, adorava química, adorava matemática, gostava de biologia também, né? Uhum. E até a última hora eu vim para Belo Horizonte, de Guaxupé, e fiz o curso universitário, que era um curso preparatório que era dado pela UFMG, Uhum. que ele foi até 1969. Era um curso fantástico. Foi uma pena que esse curso acabou, mas eram professores da Universidade Federal que davam o 3º ano preparando os alunos para o vestibular. Então eu falo assim, eu fui um privilegiado, primeiro ter estudado no seminário, que foi uma formação muito boa, Uhum. Depois passando pelo colégio universitário também, que eram professores da UFMG de alto nível, foi realmente fantástica essa experiência. E no último momento, e aí em 1969 foi quando eles criaram o vestibular unificado, né? De repente o mundo para todo mundo mudou. Então você tinha que entrar e de repente você fazia provas de geografia, história, línguas, coisa que não acontecia até aquele momento. Uhum. Enfim, na hora de me inscrever, eu falei, gente, mas eu gosto tanto da área de exatas, física, matemática e tal. Aí eu acabei me inscrevendo para engenharia na última hora, na Federal, e para medicina nas ciências médicas. O vestibular da UFMG era primeiro, passei, felizmente, e deu tudo certo. E acabei não indo fazer o vestibular para medicina. Entrei na escola de engenharia e também aí você tinha que escolher agrupamento A ou grupamento B. O grupamento A era civil, mecânica e elétrica. Uhum. E o grupamento B era química, minas, metalurgia. Eu, sem saber o que eu ia fazer, entrei para o grupamento A. Um mês depois, eu comecei a achar estranho, porque não tinha aula de química. Eu falei, mas aí eu fui olhar o currículo do grupamento, a grade curricular, não tinha química. Mas então estou no lugar errado. Com um mês, você gostava de química, né? Gostava de química, com um mês mudei para o grupamento B, que era o curso básico, o 1º e 2º ano. Comecei a fazer e aí houve o Plano Siderúrgico Nacional, né? Que naquela época o Brasil produzia o que? Talvez 10 milhões de toneladas de aço, uma coisa assim. Uhum. E o plano era produzir
40 milhões de toneladas de aço. Né? O plano era esse? Durante o governo militar. Isso é 1960. E atingiu ou não? Porque hoje não produz, né? Não. Acabou que as sucessivas crises econômicas que o Brasil teve, o Brasil foi caminhando muito devagar aí, né, infelizmente. Mas, enfim, aí começou o plano siderúrgico e houve um incentivo muito grande a que o pessoal fosse para a área de metalurgia. Sim. Inclusive, naquela época, eles passaram a pegar alunos de engenharia mecânica e para transformarem esses alunos em engenheiros metalurgistas. Entendi. Tal a carência que haveria, né? E aí eu gostei daquela ideia e tal e acabei optando pela metalurgia, tá? E felizmente, eu acho assim, essa área tanto, né, o que na realidade depois, durante a minha vida profissional, eu descobri que essa área de ciência de materiais é maravilhosa. Sim. Né? Então você aprende geologia, você aprende mineração, você aprende toda a transformação aí de materiais, né? Então ela te ajuda a compreender. Hoje, por exemplo, adoro acompanhar o que está surgindo aí de conhecimento na área de astronomia. Então, tudo aquilo que eu aprendi, por exemplo, me ajuda demais a entender. Sim. Então, é maravilhoso isso, né? Eu acho que essa área de ciência de materiais é uma área muito... Quem entra nela, eu acho que não consegue sair de tão cativante que é. Né? E aí fiz esse... Eu realmente... eu me considero uma pessoa privilegiada, assim, por tudo que foi acontecendo na minha vida. Né? Naquela época era muito fácil você, durante a sua vida estudantil, inclusive, conseguir estágios. Segundo ano eu já estava fazendo estágio. Inicialmente fiz estágio numa indústria de fundição. Aqui em Belo Horizonte, na UFMG aqui em Belo Horizonte. Estudando aqui na UFMG em Belo Horizonte. Sim. No terceiro ano eu já fui fazer estágio na Manos, mas na época não era Manos, hoje Valorec. E fiquei o tempo todo. E o momento para a engenharia era um momento maravilhoso em todas as áreas. O país estava em desenvolvimento. O país estava num crescimento econômico muito forte, né? Aqueles programas todos, em todas as áreas, a indústria, a parte de construção civil, né? Tudo, o Brasil realmente estava num desenvolvimento enorme. Infelizmente, veio a crise de petróleo em 1975 e, de certa forma, interrompeu esse crescimento econômico que estava havendo no Brasil. Porque se a gente tivesse continuado sem ter aquela ruptura, eu acredito que o Brasil hoje talvez estivesse num outro patamar. Sim. Muito bem. Eu tive a oportunidade de, durante o meu estudo da engenharia, de ter uma cadeira de refratários, né? E do antigo Ivan de Menezes, né, que você se lembra dele, felizmente faleceu o ano passado. Sim. Mas que eu fiquei muito interessado quando eu gostei demais da cadeira, né? Porque tratando de materiais e todo o conhecimento e nos obrigava, ao estudar refratário, nos forçava também a entender também o desafio de você conhecer todos os aspectos operacionais de onde o refratário estava sendo usado. Puxa vida, sempre gostei de ciência. Todas as solicitações que tem de acordo com cada tipo de material. Você tem esse desafio, né, João? Então, trabalhar com refratário, eu acho que é tão interessante, porque ele te obriga você a não só conhecer sobre o refratário, mas também conhecer do processo do seu cliente. Você tem que conhecer, né? Porque ele afeta o desempenho do refratário e você é obrigado a conhecer. Sim. Né? Então, eu acho que é muito interessante esse mundo de refratários. E aí, para você ter ideia, naquela época,
o mercado era tão bom que no 5º ano de engenharia, as empresas pagavam salário de engenheiro para nós. Para nós, estagiário. Não. Pagavam com compromisso depois de formado a gente fosse trabalhar lá. Então, no início do 5º ano, na época, os em Minas, a Cesita na época, né? Uhum. A Belgo pagava para nós, propôs pagar o salário de engenheiro no 5º ano, uhum, para que a gente depois fosse trabalhar na empresa. Com compromisso. E com compromisso, depois de 2 anos depois, inclusive, eles nos pagariam o curso de mestrado na UFMG. Olha que momento econômico que nós tínhamos naquela época. Sim. Mas eu tinha uma atração tão grande para o refratário que mesmo assim, com toda essa empregabilidade, e a Manes, inclusive, queria também que eu permanecesse lá, né? Uhum. Que aí a Magnesita me convidou no 5º ano, no 5º ano para fazer estágio lá. Aliás, no 5º ano, não, no último semestre. Eu larguei o emprego, vamos dizer, o estágio na Manes, e com emprego garantido, fui para a Magnesita sem ter a promessa de contratação, e fiz o estágio, e aí, evidentemente, me contrataram. Mas, assim, de tal o meu interesse em trabalhar com refratário. Tanto que você já estava apaixonado por pela área. Essa área. Né? Realmente eu percebi que materiais era uma área que me interessava demais. Uhum. Né? E aí, de novo, eu tive a felicidade de trabalhar numa empresa que tinha não só, evidentemente, que essa cultura vinha da presidência da Magnesita, né, o Dr. Hélio Pentanha Guimarães, uhum, mas assim, já com uma estrutura de investimento em tecnologia muito grande. Então quer dizer, desculpa te cortar mais uma vez, que você foi trabalhar na Magnesita. Na Magnesita. Era Magnesita na época. Você foi trabalhar na Magnesita assim que você saiu da faculdade. Assim que eu saí. E aposentou lá. Aposentei Foram lá. 32 anos. Para você ter ideia, a rotatividade, a Magnesita era uma empresa tão interessante de você trabalhar que era muito raro alguém sair de lá. A visão do presidente da Magnesita, era uma visão daqueles industriais antigos que havia no Brasil, de investimento realmente na indústria, investimento em tecnologia e tal. Pesquisa, desenvolvimento. Então, a gente tinha um centro de pesquisa. Para você ter ideia, a Magnesita, desde a década de 50, havia um plano de você sempre ter uma pessoa no exterior fazendo mestrado ou doutorado pela Magnesita. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade, então, com 4 anos de formado, a Magnesita me enviou para os Estados Unidos para fazer mestrado. uhum, E era tal a filosofia da empresa que ela não exigia de ninguém que depois que voltasse que fosse trabalhar na Magnesita. uhum. Mas é evidente que a gente tinha até um certo compromisso. Um certo compromisso ético. Uma dívida né? moral, né? E evidentemente, isso eu fui tendo essas oportunidades a minha vida toda, e no centro de pesquisa da Magnesita, que além da Magnesita investir muito em tecnologia, porque era a cultura da empresa, né? Uhum. É tanto que a Magnesita era respeitada mundialmente na área de refratário. Uhum. A gente publicava artigos e trabalhos aí no exterior, participando de eventos e tudo, e com tantos profissionais que faziam cursos lá fora, né? E que isso me trouxe também uma oportunidade muito grande, porque a Magnesita, além de investir muito em pesquisa e desenvolvimento, ela também adquiria tecnologia sempre que necessário. Então, por exemplo, a Magnesita, desde a década de 50, tinha contrato de tecnologia
na época, com a maior empresa de refratário do mundo, que era a Harpsol Walker. Quando os japoneses realmente passaram a ter uma influência muito grande na siderurgia e no mundo industrial, a Magnesita também fez contrato de tecnologia com a Kurosaki. No Japão, então, nós passamos a ter também, durante toda a minha vida profissional, contratos de tecnologia com o Japão. Você ficou muito tempo lá, né? Na Magnesita? No Japão. Eu fui seguramente mais de 20 vezes ao Japão, sendo que teve vezes que eu fiquei mais de um mês para absorver a tecnologia. Sim. Aos Estados Unidos, eu vou dizer que devo ter ido mais de 50 vezes pela Magnesita. Harpsol Walker, National Refractories também nós tivemos um contrato com eles. E na Europa também tínhamos contratos. Própria Thyssen, na Alemanha, na área de operacional de equipamentos, nós tivemos contrato de longo prazo. Sim. Intocast, tivemos contratos de tecnologia em várias empresas no mundo. Então, eu tive a oportunidade como pesquisador, depois de gerência de grupos de pesquisa e gerência do centro de pesquisa, de ter essa oportunidade de vivenciar culturas tecnológicas em vários países importantes da época, né, do mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha. Estavam em pleno desenvolvimento, né? Que eram os países mais importantes tecnológicos da época. Berço da tecnologia. Berço da tecnologia. E, então, isso, eu falo assim, eu tive realmente a felicidade ao longo da minha vida de ter tido essas oportunidades. Né? Então, me aposentei na Magnesita depois de 33 anos lá e tenho uma gratidão imensa à Magnesita e, evidentemente, gratidão a todo o mundo em volta, né? Nós, evidentemente, a gente sempre, através de eventos também, a gente sempre teve uma relação muito boa com todos os fabricantes de refratário, pessoas da área, e que... na indústria do aço também. Né? Na indústria de aço, cimento e todas as áreas. A Magnesita vendia praticamente para todas as áreas. Né? Sim. Então, isso é um pouco. E assim, evidente, eu tive a oportunidade de, como você comentou, de nessa atmosfera de tecnologia, de poder participar por exemplo, da ANPEI, né, que era a Associação dos Centros de Pesquisa Industriais do Brasil. A gente tinha até trabalho junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia também. E quando me aposentei, eu achei que fosse ficar à toa. Aí me convidaram para dar aula inicialmente na Federal. Na UFMG. Na UFMG. Eu aí fui conversar lá na UFMG, me chamaram e tal. E aí mas eu também aí tinha, logo que me aposentei, eu achei que fosse ficar, por favor, vou formar uma empresa de consultoriazinha aqui e tal, né? E achando que fosse ficar muito à toa. Aí me convidaram para dar aula e aí eu falei assim, olha, só que você, ao dar aula aqui, que me explicaram, você vai fazer um concurso e tal, né? Sim. Daqui a pouco você faz o concurso, vai ser um professor aí da UFMG, concursado, só que todo o faturamento que você estiver na empresa de consultoria tem que entrar via a escola, né? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma gratidão imensa ao UFMG, me formei na UFMG, né? Então, eu vou dar aula com professor voluntário. E aí, fiquei anos dando aula com professor voluntário na UFMG, até 2019, quando foi o início da pandemia. Aí, a PUC já tinha me convidado também, né, para dar o curso lá. Comecei a dar aula. E aí, depois da pandemia, acabei tendo descontinuidade lá na UFMG, mas ainda tem uma relação muito grande lá, né, felizmente, lá na UFMG com todo mundo, com vários professores lá. Mas, enfim... Mas depois que você aposentou, então, você abriu a sua empresa de consultoria, que é a
Yamagata Consultoria. O que acontece? Aí, vários profissionais da Magnesita que estavam se aposentando, inclusive me pediam para participar da Yamagata Consultoria. Uhum. O nome Yamagata, na verdade, é por causa do sobrenome da minha esposa. Da sua esposa. Que é de, tem família, a mãe dela era japonesa. Uhum. E aí, vários profissionais que se aposentaram na Magnesita vieram também para a Yamagata Consultoria, ficaram comigo lá e tudo mais. E em 2014, eu tive a oportunidade de criar um laboratório de prestação de serviço na área de materiais. Uhum. Né? Na época, vamos dizer, é muita coisa para contar, mas assim, tinha um laboratório de refratário da antiga Beca, uhum. né? E a Reframax comprou aquela área da Beca. Sim. E o laboratório veio junto. Eu dava consultoria para a Reframax, né, entre outras empresas, e o dono da Reframax, o Renato, me perguntou: Alamar, não vou fazer nada com o laboratório. Então. Você não quer tocar o laboratório? Você está dando consultoria, de repente, né, pode te ajudar. E eu falei, eu acho que é uma boa oportunidade, porque né, de realmente, porque às vezes você, para dar uma consultoria na área de refratário, você quer caracterizar o material para ver se tem alguma coisa, alguma pista, né, através de post-mortem, algum estudo, para evidentemente poder orientar melhor o cliente de refratário. Né? Um possível problema que deu ali, você consegue analisar através de post-mortem, você consegue analisar. Ajuda demais, né, Jove? E eu esqueci de contar uma coisa assim, muito interessante também. Quando eu me aposentei, algumas empresas de refratário me convidaram para dar consultoria. Uhum. E eu sentia eticamente que eu não poderia, né? Porque como eu convivi com a tecnologia da Magnesita todo aquele tempo, eu acreditei e acredito que a tecnologia pertencia a ela. Uhum. Eu fui... Por mais que você ajudou a desenvolver... Por mais que eu tenha participado e ter ajudado na criação de tecnologia... Aquilo é de mas propriedade deles. Eu falei, não, isso é propriedade da Magnesita. Então, eu tomei uma decisão que eu achei muito correta. Assertiva. De fazer assim, olha, eu vou dar consultoria ou ao cliente final ou ao fabricante de matéria-prima para a indústria de refratário. E assim fiz. Uhum. Eu acho que foi uma decisão muito correta, eticamente e com aquilo que eu acredito como princípios. Sim. Tá? E interessante que depois, né, encontrando, né, porque eu realmente tinha uma relação muito boa com todos os fabricantes de refratários, são amigos meus. Uhum. E é interessante que depois eles me elogiavam muito pela decisão que eu tomei. Uhum. Falaram, mas você está corretíssimo, né? Porque na realidade a tecnologia, né, e eu acredito nisso, a tecnologia é da empresa, né? Então eu acho que eu tomei a decisão correta e hoje, ao ter o laboratório, a Refralab, né, que é o laboratório de refratários, eu presto serviço aos clientes, presto serviço aos fabricantes de matéria-prima, né, nessa área. E hoje, inclusive, os vários fabricantes de refratário também, muitas vezes, me pedem para fazer algum teste para eles, mas não para desenvolver produto. Isso, definitivamente, eu nunca... sempre que alguém, às vezes, me perguntou se eu faria, eu falei que não faria, né? Isso é importante, é uma decisão assertiva, né? Porque é questão de ética. Então, eu acho que isso mostra o caráter e o compromisso que você teve, né, com a Magnesita, né, na época. Mas a Refralab hoje, então, fala um pouco da Refralab. Porque nós vamos colocar a logo aqui para quem quiser entrar em contato. Fala um pouco o que a Refralab faz, qual o tipo de serviço que vocês prestam, vocês estão abertos aí, qual que é
o atendimento, como é que funciona? Fala um pouco sobre essa empresa sua. Ok, a Refralab, então, na realidade, quando houve essa oportunidade de tocar o laboratório, né? Uhum. No início eu comecei como se fosse um hobby. Falei, puxa vida, estou aposentado, eu preciso me manter intelectualmente ativo, né? E aí começamos, inclusive com alguns colegas que haviam se aposentado da Magnesita, e começamos a prestar assim, mas mais como hobby, eram aposentados, né? A gente, na realidade, não tinha nenhuma preocupação financeira, né? Mas realmente mantemos ativos intelectualmente. E aí, como eu dava consultoria, por exemplo, né, entre outros, a Reframax, às vezes acontecia algum problema no cliente de desempenho e tal, e aí me pediam para fazer a consultoria e eu acabava fazendo alguma caracterização e logo a primeira empresa que fez um contrato de longo prazo com a gente aí já era Valurec, né, antiga Manas, que percebeu que a gente poderia ajudar nesse processo de análise de problemas de desempenho de refratário lá. Então, fizemos um primeiro contrato de longo prazo e daí começamos a ter também demanda dos várias usinas, a área de cal, cimento, de siderurgia, de todas as áreas aí que usam refratário. Hoje é interessante, começou como um hobby e hoje, se eu contar para você, a gente tem mais de 400 clientes. Eu sei. Contratos de tecnologia com os grandes grupos, inclusive, nós não tem nenhum problema de citar, né? Não. Mas, por exemplo, a gente tem Usiminas, Gerdau, ArcelorMittal, Valurec, VSB. Esse canal aqui, Lamar, chama Steel Podcast justamente por isso. É para a gente falar dessa cadeia produtiva do aço. O refratário, ele é vamos dizer, o ator principal na produção do aço. Não se produz sem refratário. Por isso que é importante esse bate-papo nosso. Mas todas essas empresas, né? Gerdau, ArcelorMittal, Usiminas, Térnio, CSN e todas outras. Sim. Não vou falar todas aqui, senão não vão ficar. São todos parceiros nossos aqui. A gente quer trazer essas histórias que você está trazendo para a gente, a sua história de profissional, para inspirar jovens, né? Para inspirar jovens para vir para a indústria do aço. Não importa se é na própria siderurgia, ou para a área do refratário, ou para a área de montagem, para a área de mecânica, mas para mineração, principalmente. Falo principalmente porque é a base de tudo, né? Que faz com que alimenta essa indústria do aço. Mas não tem problema nenhum falar, eu acho que é até bom falar delas aqui, porque eles são nossos parceiros aqui. Não, tá ótimo. Mas aí, também aí voltando a uma coisa que a gente já havia comentado muito, né? É evidente que você, quando recebe demais, como foi, eu agradeço por tudo que eu recebi, eu sempre me senti também na obrigação de passar isso para frente, né? Então, não só como me dedicando aí a dar aula como a retribuição que eu tive aí pela formação na universidade e a própria ABM, né, que me convidou. Eu já havia coordenado cursos no passado pela ABM e mais recentemente me convidou, né? Você participou ativamente desse processo. Sim. Quando a ABM resolveu voltar a ter um curso de refratários, né? Havia uma demanda nessa área, né? Então, foi um projeto, você e outros lá da direção da ABM perceberam essa necessidade e me fizeram o convite para coordenar, porque eu fiquei muito honrado, né? E eu falo assim que
fiquei muito sensibilizado também, até pela relação que, felizmente, eu tenho assim, com profissionais de todas as empresas, os clientes de refratário e também os próprios fabricantes, de procurar envolver todo mundo nesse programa, nesse curso, né? Então, eu tive a preocupação, você sabe disso, desde o início de ter profissionais de cada empresa contribuindo para o processo. Exatamente. Né? Porque o Brasil tem um número imenso de profissionais da maior competência, né? E eu acho assim que o melhor seria, sempre acreditei nisso, de ter pessoas de cada área, de cada empresa, contribuindo com o processo. Sim. Você sabe que no início havia até uma desconfiança, né, puxa vida, será que os fabricantes vão querer divulgar conhecimento, né? Você lembra disso, que era uma grande preocupação? E, pelo contrário, a aceitação das empresas foi muito grande. Sim. Né? Então, você sabe, no curso de refratário da ABM, a gente tem hoje 48 profissionais envolvidos nesse plano aí nesse curso, abordando não só a parte de fundamentos de refratário, como também a área de redução, refratários para a área de redução, para a área de aciaria e laminação. Né? E temos profissionais também, inclusive, da usina siderúrgica participando desse projeto. Né? Então, e a ABM aí percebeu, né, e era um desejo do grupo também, que depois de um certo tempo a gente tivesse um livro. A ABM gostaria de voltar a ter aqueles livros, textos que ela tinha no passado, né, para que pudessem divulgar a tecnologia. Sim. Né? E não foi um trabalho fácil, você sabe disso. Que depois, então, nós fizemos os cursos todo ano e deu a base para, evidentemente, todo mundo se preparar e escrever os textos, né, que hoje então, fazem parte aí dos três volumes aí. Tá aqui, trouxe para a gente falar um pouco sobre eles. Eu estava esperando você chegar neles, né? Então tá aqui. Eu já havia feito um anúncio, né, do lançamento desses livros na época, foi em setembro, outubro, setembro. Nós lançamos. Então, só para recapitular, vou te pedir um minuto de licença aqui para falar um pouco sobre isso, porque realmente é um reconhecimento que eu acho que nós da Steel Podcast temos também a obrigação de fazer com a ABM, que abraçou essa causa, como o Alamar colocou bem aqui. Nós, desde o início, tivemos a ideia de, sendo coordenado pelo Alamar, de montar um curso, né, de refratários para siderurgia, com 48 professores, cada um na sua área, na sua especialidade, cada um de indústrias e empresas diferentes, concorrentes, mas todos se uniram. A ABM fez com que isso acontecesse, o Alamar coordenou isso muito bem, com maestria, coordena até hoje os cursos, só que o lançamento do livro, eu não conheço, pode ser que tenha, mas eu não conheço no mundo um conjunto de livros, de uma obra tão completa para falar de refratário na siderurgia como essa. São 3 livros, né? Um só sobre fundamentos, né? Falando de toda a produção, como é que toda a parte de matéria-prima, produção, projetos, parte química, tudo de refratário, e depois a aplicação do refratário, né, dentro da siderurgia, em todos os setores, desde
em toda a sua cadeia produtiva, todos os equipamentos que levam refratário, tem aqui, né, 48 autores. Outra coisa que nós temos que reconhecer é a maestria que foi, né, do nosso professor Alamar, coordenar tudo isso. 48 pessoas escrevendo de diferentes equipamentos, diferentes tipos de refratário para cada tipo de equipamento, tendo que coordenar tudo isso, tendo que formatar tudo isso, mandar para a gráfica, para a editora volta. Então, assim, a gente reconhece, tá, Alamar, que foi, assim, um trabalho excepcional, não só a obra-prima propriamente dita, que são 3 livros muito bem completos, muito bem elaborados, muito bem escritos, né? Mas também, sem a sua coordenação, a gente acha que não seria possível. Então fica o agradecimento à ABM, fica o agradecimento à sua pessoa, como professor, como doutor, como mestre em refratário, em dar para nós todo esse apoio, né? Você se doou, e então fica aqui o agradecimento. E eu queria que você falasse um pouco, né, de como é que foi esse desafio. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Mas na realidade, né, Jove, quando você tá aqui, tem todo mundo abraçando a ideia, as empresas também, todas elas incentivando, eu acho que fica uma tarefa muito mais fácil, né? E também o grande apoio, né, que nós tivemos da BM, né, nesse trabalho, né? Eu acho, assim, não tem dúvida que uma obra como essa, que não se faz de um dia para o outro, né? Vou pôr aqui para o pessoal ver, porque você tá falando, a câmera está com você aí, não tem problema. Tá, ok. Então, a assim, gente... Né? Ok, só mostrar aqui. Então, na realidade, então, como o João falou, o primeiro volume é o volume aqui de fundamentos, né, na área de tecnologia de refratário. O segundo volume é o refratários para a área de redução. E o terceiro volume é o de refratários para cearia e a área de laminação, né? Bom, então, voltando aí ao como isso se desenvolveu, né? Não tenha dúvida que o fato da gente ter, de certa forma, aperfeiçoado o trabalho de quando a gente fala de 48 autores, na realidade não que sejam 48 capítulos aqui, né? Na realidade são cerca de 30 capítulos, né? Mais ou menos 10 capítulos cada volume, e onde você tem pelo menos 2 autores em cada capítulo. Sim. Que essa foi uma preocupação que eu tive desde o início, de em cada capítulo sempre ter mais de um autor. Porque para não ter descontinuidade. Eu já tive no passado a experiência de coordenando cursos, por exemplo, isso é um fato, coordenando um curso da BM, e cerca de 2 meses antes do curso, da gente perdeu um colega, teve um infarto, faleceu, e na última hora eu tive que substituir. Sim. Então, quando eu assumi esse compromisso de coordenar, eu falei, não, eu quero pelo menos 2 pessoas para não ter descontinuidade. No nosso curso que a gente dá na ABM, inclusive foi ideia sua, no curso da ABM nós somos 2 também, né? Exato. São sempre 2. Pelo menos 2. Pelo menos 2. E quando uma pessoa não pode ir, seja por um compromisso, seja por uma eventualidade, né? Vamos torcer para que não seja nada igual você falou aí do infarto, lógico que a gente não espera isso nunca, mas sempre quando tem uma eventualidade que a pessoa não pode, o outro substitui. Então Perfeitamente. Tá todo mundo alinhado naquela disciplina, né? Exatamente, e para não ter descontinuidade, porque esse é um projeto que tem que ser de longo prazo. Sim.
Daqui a pouco eu não estou aqui mais, daqui a pouco você não está. Sim. E o projeto tem que ter continuidade. Né? E aí, então eu falo assim, foi um trabalho também muito gratificante, porque a hora que você completa um trabalho deste, é uma satisfação muito grande. Né, de ver um projeto realizado, todo mundo, né, nós tivemos lá o lançamento dos livros lá na BM, você vê que autores... Nós vamos colocar aqui, tá? Nós vamos colocar fotos, vamos colocar aqui o dia que foi o lançamento, vai estar tudo passando aqui. Ok. Na hora que a gente editar aqui, vai estar tudo passando aqui, as fotos do dia, foto da noite do autógrafo, que bom. Tudo, vai passar. Finalmente expresso minha gratidão à minha esposa, que está aqui, filhos, netos, família e amigos, que entenderam a importância dessa empreitada e que pacientemente aceitaram a minha ausência nos momentos que tinha que me dedicar à coordenação dessa obra. A todos eles dedico essa publicação que espero seja um legado à nossa sociedade. E a Deus por me dar a oportunidade de estar com todos vocês aqui nesse momento. Muito obrigado. Mas na realidade é muito gratificante, né? Quando eu imagino que é a mesma satisfação de você, de repente, construir uma casa e ver a casa pronta, né? Lógico. É uma satisfação muito grande. Então, é um trabalho que tem que ter continuidade. A BM apresentou um novo desafio, né? Que eu acho que eu já comentei com você, que ela gostaria... Isso é uma novidade que está vindo aí. Traz para nós novinhos. Que ela gostaria que o mesmo trabalho que foi feito na área de siderurgia, evidentemente que tem o primeiro volume na área de fundamentos, mas que também tivesse um quarto volume onde a gente abordasse os temas de refratário para áreas industriais fora da siderurgia. Sim. Então, na área de cimento, cal, vidro, alumínio, ferro-ligas, etc., etc. Então, este é um novo desafio, né? Evidente que provavelmente a gente vai ter, né, eu acho que o mesmo planejamento, assim, de ter inicialmente o curso para que sedimente aquela ideia de você aprimorar os temas para depois você poder escrever sobre cada um dos temas. Sim. Né? Então, tem esse novo desafio e eu acho que também, de novo, é uma maneira da gente contribuir com a sociedade brasileira. Esse é o nosso objetivo, né? É o objetivo nosso aqui hoje, batendo um papo com você. Quando eu fiz o convite para o professor Alamar, o objetivo nosso aqui é disseminar conhecimento, é trazer a sua história, trazer histórias desse desafio que foi escrever esse livro, dos desafios que são os cursos que a gente tem aí, não só da BM, mas também da pós-graduação da PUC, esse que você acabou de falar da UFMG. Então, o nosso objetivo é atrair mesmo, né? É mostrar para vocês, jovens que estão nos assistindo, o quão é gratificante, o quão é desafiador e o quão é tecnológico e inovador essa nossa área. Porque a gente vem conversando muito com outros convidados aqui, professor, que é o seguinte: os jovens de hoje, essa nova geração, ela está muito voltada para ir para a área digital, para ir para, eu vou fazer programação, vou mexer com internet, eu quero mexer com trade, que não sei o quê. Por quê? Porque pensa que a área industrial é uma área ultrapassada, uma área arcaica, que já está obsoleta. Não. É onde mais se tem pesquisa, é onde mais se tem investimento em tecnologia, é onde mais se tem inovação, né? Então, assim, ninguém melhor do que você, um doutor, autor e coordenador de uma série de livros, para trazer para nós aqui essa realidade que é muito gratificante trabalhar nessa área, né? Nesse segmento. Eu realmente queria deixar
essa mensagem, né? Porque essa área de materiais, ela é fascinante, né? Como eu comentei, te ajuda a entender o mundo, né? Porque tudo começa com transformação de materiais, né? Então, você conhecer de ciência de materiais é muito fascinante. Que eu comentei, hoje, uma das coisas que eu gosto é acompanhar o que está acontecendo na área de astronomia. Então, quando fala lá de uma lua de Júpiter, o que tem na atmosfera e tal, aquilo me atrai por tudo que eu já aprendi de geologia e de ciência de materiais, né? Então, entender o universo, eu acho que a base é entender de materiais, né? Então, eu acho que todo mundo que trabalha, realmente eu não conheço ninguém que começou a trabalhar com refratário que deixou a área de refratário, porque ela é fascinante. É fascinante. A área de materiais é fascinante, né? Então, é uma mensagem que eu gostaria realmente de dizer aos jovens, né? É de que... e outra coisa, que na vida hoje a gente tem que estar preparado para desafios que vão se mudando, né? Com o tempo. Você começa, às vezes, numa determinada área, né? Imagina você, Júlio. O que às vezes você começou a fazer na sua vida e, de repente, você vai buscando caminhos de interesse, né? E quando você se aposenta, hoje você, né, toda a evolução aí na área de saúde que nós tivemos, hoje você se aposenta e tem uma perspectiva de vida ainda muito grande. Sim. Eu só olho para mim e falo, puxa vida, eu estou com 72 anos. Mas não parece mesmo, não. Mas hoje eu trabalho como se tivesse 30, 20 anos. Nada mudou para mim, né? E gosto do que faço, né? Eu gosto de brincar Você falou uma coisa interessante antes da gente começar aqui. Exatamente, que eu falo assim que quando você gosta do que você faz, trabalho não é trabalho, é diversão. É diversão. Então, para mim, trabalhar é uma diversão, né? Então, e essa área, realmente, para mim, é uma grande diversão, trabalhar com materiais. Pegando o gancho no que você já começou a dar de dica aí, antes da gente terminar, né? A gente sempre pede, né, para os nossos convidados dar uma dica para quem está começando agora, para quem está vendo. Você falou uma coisa muito interessante que que na época, né, na época que você estava na universidade, as empresas, as empresas que estavam em desenvolvimento, na fase de crescimento e tudo, elas tinham incentivo direto na universidade, ou seja, você estava no 5º período e ele já te pagava como engenheiro já para que você pudesse se ingressar na indústria, né? Seja ela na indústria do aço ou na do refratário, mas essa era uma indústria do aço, que era uma empresa, a Mannesmann, né, que tinha... Não, na realidade eram 3, os Minas, a Belgo e a Cesita, né, que hoje é a Peran. Que é a Peran. Então... E havia esse incentivo, e o incentivo é estágio. Para mim, eu falo que o estágio para mim foi muito importante na minha vida profissional. Sim. Que me ajudou a escolher o caminho que eu queria seguir. Né? Porque você, quando fica só na universidade, e hoje eu percebo, às vezes, muitas vezes a frustração de estudante começa a estudar e, de repente, acha aquilo muito teórico e tal, e não consegue perceber o lado prático. Então, o estágio te ajuda muito a buscar um caminho, né? Eu incentivo, e acho que tem muitas empresas com esses programas aí de estágio, né? Eu acho que eles são muito importantes na vida dos estudantes. Né? Então, assim, fica a dica para vocês, principalmente, que estão nos assistindo aí, você que está se ingressando, não se ingressou ainda na faculdade, que ainda está em dúvida, fica a dica, procura a informação, procura saber como que funciona essa área, porque é uma área maravilhosa. Esses
incentivos que... Hoje tem muito programa de estágio. Todas as empresas grandes têm programa de estágio. Mas fica também a dica para as empresas, as grandes empresas, tanto da indústria do aço, quanto as que fazem em mineração, quanto as que fazem com que tudo aconteça, para incentivar os jovens a ingressar nas áreas, né? Porque nós estamos... Um dos objetivos que nós criamos esse Steel Podcast e a Steel Connect, que é uma comunidade para a gente atrair mais pessoas para esse setor, né, da indústria, é incentivar os jovens, porque a gente vem percebendo, a gente vem percebendo, né, a gente vem analisando ao longo dos anos que o número de pessoas que se ingressam, tanto nas engenharias quanto na área técnica, né, tá diminuindo muito, né? O interesse está diminuindo. Então, o objetivo nosso aqui é mostrar que é uma área muito atraente, é uma área muito gratificante, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista profissional e satisfatório, porque como você falou, a gente sente... Eu não me sinto que estou trabalhando, porque quando a pessoa fala assim, estou trabalhando, estou cansado, estou doido para chegar ao final de semana, então é porque o cara não está fazendo aquilo que gosta. Exatamente. Porque quando está fazendo aquilo que gosta, o final de semana é só um dia para descansar, mais nada, né? O bom mesmo é de segunda a sexta. É verdade, né? Então, fica a dica aí para todos. E, Alamar, antes da gente encerrar, eu gostaria que você desse uma dica para todos os nossos telespectadores aí, de acordo com a sua história de vida, que é maravilhosa. Antes de mais nada, gostaria já de convidar para um próximo podcast, né, no futuro, para a gente falar aí sim nós vamos entrar mais na área técnica, mais numa área que você domina muito, que eu tô doido para ficar aqui de telespectador, para aprender mais e mais toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com você, toda vez que eu tenho a oportunidade de ter uma aula com você, eu saio melhor, né? A gente aprende muito, porque você realmente é uma referência para nós. Então, o que você gostaria de falar para os nossos telespectadores, dos jovens que estão começando agora? Qual que é a dica que você daria? Olha, primeiro, eu acho assim que a gente, no mundo de hoje, você tem que buscar conhecimento o tempo todo. Então, eu dificilmente na minha vida eu deixei de estudar em cada dia que eu tive na minha vida. Uhum. Tá? De ler alguma coisa, de estar sempre querendo aprimorar. Sempre querendo aprender. Aprender. Então, estudar a vida inteira. Hoje eu com 72 anos, eu leio artigos técnicos muito, o tempo todo, né? E outra coisa, o Brasil é muito carente na área de P&D. Eu trabalhei a vida inteira na área de pesquisa e desenvolvimento, na área de desenvolvimento e tecnologia. Eu já comentei com você, a gente visita empresas lá fora, empresas pequenas, em países como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, empresas pequenas. Todas elas têm uma estruturazinha de pesquisa e desenvolvimento, por menor que seja. E olha o que isso transforma um país. Porque quando você está criando, através de pesquisa e desenvolvimento, você está criando oportunidade, está criando maneiras diferentes de fazer, criando tecnologia. Eu comento uma coisa assim, o Brasil, infelizmente, por essa falta de investimento em educação de qualidade, que isso também é base para, evidentemente, o desenvolvimento de tecnologia, isso acaba comprometendo, evidentemente, nível de renda nosso,
todo um desenvolvimento social do país. Por quê? Você imagina que a gente exporta minério de ferro ao invés de exportar aço. Sim. A gente, na agricultura, só para citar exemplos hoje de coisas de sucesso aí que o Brasil tem em agronegócio. A gente fala que o Brasil é um grande sucesso na área de agronegócio. Mas nós temos que dar um passo à frente. Você imagina qual que é o maior exportador de café do mundo? Se você falar em termos quantitativos, é o Brasil. Mas em termos de faturamento, é a Alemanha. A Alemanha compra o nosso café e de outros países, Sim. Faz os blendings, exporta e fatura mais do que o Brasil. Você pega, o Brasil vende algodão de ótima qualidade. Vai para Filipinas, vai para a China e tal, e volta roupa que nós deveríamos estar fazendo aqui e vendendo. Sim. Ou seja, se você não investe numa boa educação, que por si gera tecnologia, você vai ficar eternamente vendendo produtos básicos, ao invés de dar um caminho a mais e gerar riqueza, agregar valor e gerar riqueza para o país, melhorando a vida de todo mundo. Sim. Então, a minha mensagem é: acreditem na educação. A educação transforma, a educação muda o mundo. Haja visto o que aconteceu no Japão, na Coreia, nos países asiáticos que investiram maciçamente em educação e hoje estão com a qualidade de vida muito melhor. Né? Então, o meu incentivo é: invistam na educação, tá? E educação de qualidade. Tá aí a dica do doutor Alamar, PhD, e eu gostaria de complementar, primeiro agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer por ter aceitado o convite. Já está feito um novo convite para você voltar para a gente falar mais da área técnica. O Ricardo vai estar com a gente aqui, nosso sócio, para a gente conversar também sobre outros assuntos mais direcionados à área técnica. Hoje já foi assim maravilhoso você contar a sua história, dar essa dica que é uma pérola. Eu vejo isso como, eu falo porque a gente que está na área, né, na área do ensino, nós hoje estamos formando novos jovens, novas pessoas, estamos dando curso de pós-graduação. Não fica esperando nada do governo, não fica esperando nada da sociedade para que as coisas aconteçam, não. Corra atrás, vai atrás do seu conhecimento, vai ler, vai pesquisar. Hoje nós temos o mundo aqui, ó. O mundo está aqui. Tudo que você quiser está na internet. Existem muitos cursos com muita qualidade. Então, corra atrás de todas as entrevistas que nós fizemos. Todas as dicas são baseadas em conhecimento. Todos os nossos convidados que vieram aqui falaram: corram atrás do conhecimento, né? Tenham fome de aprender, tenham fome de querer saber mais, porque esse é o caminho. Então não espere nada de ninguém e corra atrás do seu próprio desenvolvimento, através de estudo, através de pesquisa, de leitura. E daí a dica que o professor Alamar deu. Nosso muito obrigado. Gostaria de mais uma vez parabenizar pelo livro, parabenizar pelo curso. Vou falar mais uma vez, é uma obra inédita, não existe nada igual no Brasil e no mundo eu nunca vi. Pode ser que tenha, mas completa desse jeito para mostrar toda a aplicação de refratário na área de siderurgia. Para mim é o primeiro, é o mais completo. Fica aqui o agradecimento especial ao coordenador desse projeto maravilhoso, Alamar. E para você que está assistindo aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né, de ativar as notificações,
dar o seu like e compartilhar para o máximo de pessoas possível, para mostrar essa história maravilhosa do professor Alamar, que veio aqui, contou como foi sua trajetória profissional, a sua ascensão profissional durante todo esse tempo que ele trabalhou no setor da área, no setor da indústria refratária, que está ligado à área da siderurgia. Então, mais uma vez, muito obrigado, Alamar, por ter aceitado nosso convite, e fica aqui o convite para vir na próxima vez. Eu que agradeço. Muito obrigado, Jorge. Tá aí, pessoal. Então, não perca o próximo Steel Podcast.